O feminismo não serve para p nenhuma. Porém, mesmo assim, 38% das mulheres brasileiras se identificam como feministas. Muito se fala por aí que esse movimento conseguiu garantir vários direitos essenciais para as mulheres e ainda diz lutar pela equidade de gênero, desde o âmbito social e profissional até mesmo pautas extremas que segregam a sociedade, impondo narrativas feministas que mais atrapalham do que ajudam na busca pela igualdade de gênero. Mas até que ponto esse discurso feminista tem alguma relevância para questões sociais? Quais pautas do movimento trouxeram alguma mudança significativa para as mulheres? Qual o lado ruim desse movimento? E qual o seu impacto na sociedade atual? E como a sua influência pode gerar um ideal distorcido masculino? No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco sobre o feminismo. Como é seu nome? Meu nome? É Alexandre, mas pode me chamar de Sexta-feira. O que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. Mas em momento nenhum eu expliquei sobre o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando. Tá bom. Continuando. No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco sobre o feminismo, quais seus impactos, benefícios e malefícios, levando em consideração sua relevância, que cá pra nós é deveras ínfima, né? Então, já que você está aqui, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O feminismo é um daqueles termos que são complexos demais para definir, mas de uma forma geral, trata-se de um movimento social que luta por direitos civis protagonizado por mulheres, reivindicando a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Na teoria, sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Mas como veremos mais à frente, na prática, a história é outra. Os primeiros indícios do movimento aconteceu na Revolução Francesa, influenciada pelo Iluminismo. Embora a Revolução tenha expandido os direitos masculinos, as mulheres foram inicialmente excluídas. Isso é um fato, né? Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, com seus escritos no final do século XVIII, são consideradas as pioneiras do feminismo, defendendo os direitos e a educação feminina. Mais tarde, Rosa Luxemburgo abordou a questão da mulher operária. Embora mulheres tenham desafiado a opressão, historicamente, o feminismo como um movimento organizado só emergiu no século XIX, impulsionado pelas mudanças da Revolução Industrial. O movimento feminista pode ser dividido em três fases. A primeira refere-se à conquista da participação ativa das mulheres na política, que ocorreu no século XIX e no início do século XX. A segunda, na década de 60 até meados da década de 80, que diz respeito à luta pela igualdade jurídica e social das mulheres. E a terceira se relaciona diretamente com a revolução sexual dos anos 60 e 70, gerando a partir daí várias ramificações. Existe também um quarto período, caracterizado pelo uso das redes sociais, que seria o atual momento em que vivemos agora. Um dos motivos que me fez fazer esse vídeo. Antigamente, as feministas queriam que as mulheres tivessem os mesmos direitos, o que obviamente é algo positivo e mais do que necessário, pois antigamente a sociedade, nesse caso no âmbito político, era dominado pelos homens. De início, o objetivo do movimento era nobre, mas o feminismo original foi completamente alterado com o passar dos anos e perdeu a sua visão primordial. Atualmente, o discurso feminista se alinha principalmente com a ideologia esquerdista, mas isso não quer dizer que não existem feministas de direita. Após a terceira onda, o movimento se fragmentou, dando origem a várias ramificações feministas, o que meio que criou um
terreno para essa descentralização que vivenciamos nos dias atuais, fazendo com que o conceito do movimento fique tão confuso quanto uma sopa de letrinhas. Atualmente, os grupos passaram a defender apenas algumas mulheres, e não todas. Mulheres que não pensam como elas, ou discordam de algumas das pautas do movimento, ou mesmo as feministas que seguem outra linha ideológica, que não seja esquerdista. Essas, nesse caso, são passíveis de sofrer todo tipo de ataque, não é? Em outras palavras, só respeitam e defendem quem faz parte do seu grupo ideológico, e os reais problemas femininos são ocultados por pautas medíocres. Muitas das pautas feministas são paupérrimas, que sim, existe um grau de relevância para debates, porém, comparado aos reais problemas, se tornam pequenos. Vamos lá. Primeiro, o direito ao voto não foi um resultado da luta feminista, e sim graças a um homem baiano chamado Serza Zama, defensor dessa pauta no Brasil, especialmente durante a elaboração da primeira Constituição Republicana em 1890. Ele defendeu o sufrágio universal, incluindo o voto feminino. E embora sua proposta não tenha sido aprovada naquele momento, sua atuação foi significativa para a luta pelo voto feminino no país. Na questão da diferença salarial, pelo amor de Deus, é lógica básica de mercado, né? É lógico que dados que apontam que mulheres recebem 20,3% a menos que os homens são interpretados de maneira incorreta. Digo por experiência própria, já trabalhei em várias empresas e digo que 100% delas, os cargos de maior destaque eram ocupados por mulheres. E nas funções que eu desempenhei, minhas colegas não recebiam menos que eu. Mas para minhas pequenas gafanhotas feministas, eu vou desenhar. Primeiro, na prática, é absurdo dizer que salários se diferenciam por conta de gênero. Qual patrão não iria querer pagar mais barato para contratar mulheres no lugar de homens? Existe sim uma parcialidade, porém isso tem pouco a ver com o gênero e mais a ver com a predisposição para a função que o indivíduo vai desempenhar na empresa. Machista! Vamos pegar como exemplo. É mais comum homens trabalharem na construção civil, devido principalmente ao porte físico que biologicamente é superior ao das mulheres, assim como também o risco iminente da função, que mesmo assim não impede que as mulheres possam trabalhar na área, mas devido à oferta ser obviamente apropriada aos trabalhadores masculinos, é óbvio que uma mulher vai receber menos. O trabalho que um pedreiro faz precisaria de no mínimo 2 mulheres para dar conta. Esse mesmo argumento pode ser utilizado se fosse o contrário, por exemplo, uma vaga para babá ou doméstica. Normalmente é aberto para o público feminino, porém um homem pode sim desempenhar a mesma função, mas no caso iria receber menos, por conta de vários fatores que são bem óbvios, né? As questões sobre o aborto são bem polêmicas, mas para mim são pautas medíocres. Acho que discutir se uma mulher deve ou não ter o direito de dar à luz a um filho, para mim é sim uma pauta sem relevância, comparado a outros problemas como a desigualdade social, a sexualização midiática, que inclusive tem um vídeo no canal, então corre lá para assistir depois desse, tá bom? A cultura do o assédio, que são pautas reais que precisam mais de destaque. No fim das contas, todas essas pautas são uma cortina de fumaça para mascarar os reais problemas que as mulheres de verdade vivenciam, enquanto as feministas, de forma consciente ou não, são usadas como massa de manobra, servindo de palanque político. Em outras palavras, uma forma fácil de obter votos. Muitas dizem que não, mas é meio que inegável que o atual feminismo segue uma cartilha de estratégias tóxicas para promover a superioridade em vez da igualdade. Se fosse assim, a maioria dessas feministas estariam lutando pelo alistamento feminino obrigatório nas Forças Armadas. E aí, elas estão? Foi o que pensei.
O feminismo chegou num nível narcisista, onde as mulheres são seres superiores e homens seres agressivos e desdenhosos, assim como a nossa amiga Simone de Beauvoir disse, não é mesmo? Outro grande ponto negativo é a degradação da imagem masculina, que hoje é vista e generalizada como um ser movido por sua sexualidade, assumindo um posto imaginário de superioridade, o que não condiz com a realidade, né? A realidade é que a mulher é mais amparada pela lei do que o homem. Não acredita? Deixe-me mostrar. A lei número 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha, visa proteger mulheres da violência doméstica. A lei número 12.845 de 2013, conhecida como Lei do Minuto, garante atendimento imediato às vítimas de violência sexual. A lei número 14.192 de 2021 garante combater a violência política contra a mulher. A lei número 14.611 de 2023 garante igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. A lei número 14.899 de 2024 cria redes estaduais de proteção para mulheres em situação de violência. A lei número 14.986 de 2024 exige que escolas ensinem as contribuições das mulheres à humanidade. A lei número 14... Ai, cale-se! Essas leis abrem margem para que muitas mulheres utilizem de seu privilégio para obter vantagem acima dos homens. Um motorista perdeu seu emprego após ser acusado de assédio falsamente por uma passageira. Ou mesmo um homem que foi linchado injustamente acusado de... Quem não lembra do caso da Mariana Ferrer? Ou mesmo o caso da Amber Heard? A mulher do Johnny Depp. Ou o caso da Nádia Trindade. São todos exemplos claros de como mulheres utilizam essa brecha de má-fé, causando um desserviço para a causa, fazendo com que muitos casos reais de assédio percam a sua validade e credibilidade. No fim das contas, todo mundo sai perdendo. Não é surpresa para ninguém que esse movimento tem suas hipocrisias, assim como a maioria das filosofias inerente ao esquerdismo. Um movimento que primariamente visava alcançar a equidade entre homens e mulheres, atualmente não passa de um movimento vazio e hipócrita. É um fato. Existe sim, ou pelo menos existia, uma superioridade masculina sobre as mulheres. Mas essa superioridade que eu digo tem mais a ver com a responsabilidade social que ambos exercem. O que eu percebo é que falta identidade no feminismo, até porque elas não sabem mais por quem lutam. Pelas mulheres? Pergunte a uma feminista o que é uma mulher, pelo que elas lutam. Igualdade ou superioridade? Nem elas mesmas vão saber responder. Mulheres não são frutos de uma construção social, elas são mais do que isso. E desumanizar alguém apenas por ser do sexo biológico diferente é algo que não faz sentido, se a luta, nesse caso, for pela igualdade. Mas o que eu enxergo de verdade é que as mulheres estão apenas sendo usadas como massa de manobra para palanque político, deixando os problemas reais que afetam as mulheres em segundo plano. Enfim, existem casos e casos, então não podemos generalizar. Mas é inegável que o feminismo, em alguns aspectos, tinha causas legítimas que caíram totalmente em descrédito por causa de uma doutrinação ideológica e egoísta. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.